Graça e paz, irmãos. Amém? Por favor, abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Segundo livro de Samuel, 23, do versículo 1 até o versículo 7. Primeiro versículo até o 7º. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 7º. Primeiro versículo, então, diz assim: São estas as últimas palavras de Davi, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido, do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e bem segura. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora, como espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Deus, por misericórdia, Senhor, por amor, Pai, pela sua compaixão, de alguma maneira abra esse texto para nós, Senhor. Deus, que não seja um tempo perdido esse aqui, Pai, que na eternidade o Senhor some isso, Pai, e faça toda a tua intenção, teu desejo florescer aqui no nosso coração agora, Pai. Descortina, Senhor, descortina e toma posse. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Eu estava lendo essa semana que um livro, não faz muito tempo que foi lançado, foi um livro que era de uma enfermeira americana, que lidava com pacientes terminais, e ela achou interessante algumas expressões que pareciam ser quase que costumeiras acontecer em leito de morte. E aquelas palavras que eram as finais ditas por pessoas que estavam morrendo, ela resolveu começar a escrever, a tomar nota. E depois ela começou a fazer a comparação sobre quais eram os principais assuntos, os principais temas que eram falados no leito de morte. E então ela lançou num blog dela essas 10 palavras ou as 10 frases que eram mais costumeiras. Depois isso virou um livro, porque o blog teve mais de 1 milhão de acessos. Então se resolveu escrever um livro, e esse livro então foi publicado, dizendo quais são as últimas palavras que alguém diz antes de morrer. É interessante. Parece que as principais palavras, em primeiro lugar na lista, são palavras de arrependimento. Ela diz lá que as pessoas, quando estão para morrer, normalmente dizem assim: deveria ter aproveitado melhor a minha vida. Outras, já talvez em um segundo lugar, dizem que deveriam ter dado mais amor, ou ter
se dado mais às pessoas queridas, às pessoas que andam ao lado. E algumas, poucas, fazem menção a respeito da sua vida com Deus. Provavelmente as que tiveram algum contato, naturalmente, com Deus e com os sonhos, os planos de Deus. Se você tivesse perto de morrer, se você soubesse que a sua partida já era chegada, o que você teria para dizer? Sua vida, eu lembro que quando eu fui para um projeto missionário com a AMAI, Josenildo, enquanto capacitava o pessoal para ir evangelizar no sertão, eu lembro que Josenildo usava sempre essa frase, era sempre, porque eu fui várias vezes nessas operações de invasão que a AMAI fazia, e então Josenildo dizia: a sua vida é como uma moeda, você só tem direito a gastar uma vez, depois que você entrega ela, não tem como tomar de volta. O que é que você diria se hoje você soubesse que você está nos seus últimos dias? Sua vida valeu a pena? As coisas que foram o primeiro lugar na sua vida, elas eram realmente o primeiro lugar? As pessoas que você ama, elas foram de alguma maneira amadas? Se sentiram amadas? Você disse que as amava? Tem uma música do Oficina G3 que canta a respeito de um amigo que já partiu, e a música fala que é mais ou menos assim, que deveria ter dito mais que amava. O Logos também escreveu uma música a respeito de um amigo que parte, e a tônica também é a mesma: deveria ter me expressado melhor a respeito do meu amor. Quando Davi estava para morrer, esse texto diz que eram as últimas palavras de Davi. Não entenda isso como retórica, mas entenda isso como verdade, ou seja, de fato essas foram as últimas palavras de Davi. Parece que Davi não tinha muito o que expressar, porque ele tinha vivido arduamente, tinha errado muito, tinha acertado muito. Mas tem 3 coisas que eu gostaria de destacar. Não são as 3 únicas coisas que estão na voz de Davi, nas frases de Davi, mas são 3 coisas que mexeram com o meu coração, 3 coisas que trazem um significado para esse momento final da vida de Davi. Eu queria ressaltar essas 3 coisas que fazem parte da vida de Davi. Entretanto, antes de a gente chegar até as palavras de Davi, eu preciso trazer como um pano de fundo, como um background para a nossa mensagem, o que foi a vida de Davi. Davi foi um pastor de ovelhas, da tribo da família de Jessé, da tribo de Davi, ou da tribo de Judá, um homem campestre, simples, com uma tendência forte artística, era músico, com uma alma contemplativa, um grande apetite por olhar para Deus, por se ver em Deus, por conhecer a Deus. Isso antes de qualquer chamado para o trono, de qualquer chamado de Deus. No campo, enquanto ele pastoreava suas ovelhas, ele já era arpista, ele já tocava a sua harpa e já adorava o Senhor fazendo os seus salmos. Sua vida já era naturalmente uma vida de alguém que contemplava o Senhor. Eu gosto de pensar, e quando a gente vai para Israel, que a gente está lá naquele relevo, que a gente vê os pastos, também vê os desertos, e a gente vê os vales e as montanhas. Eu gosto de pensar, especialmente na região onde Davi habitou, como era mais ou menos os dias de Davi, quando ele colocava as ovelhas para pastarem. Provavelmente um pastor, ele ficaria num lugar mais elevado, ele procuraria uma saliência no terreno, para ter um campo de vista melhor,
para proteger as ovelhas. E ali daquele lugar privilegiado, num campo de visão, muito provavelmente Davi dedilhava sua harpa e adorava o Senhor. Acontece que em Israel, se você pegar um canto elevado, naturalmente, se for realmente um lugar bom de vista, para você poder olhar para todos os lados, muito provavelmente na região que Davi pastoreava, ele conseguiria ver ou o Mar Morto, ou se ele puxasse para o outro lado, ele veria o Mar Mediterrâneo. Era uma visão linda, privilegiada. Mas Davi, mais do que olhar para a terra, parece que os olhos dele estavam no céu. Ele gostava de falar de Deus e gostava de falar para Deus. Mas no meio dessa vida muito simples, muito, vamos dizer, ordinária, parece que não vai ter nada de diferente. A vida dele vai ser alguém que passa pela história, não deixa o nome, não deixa legado, não deixa nada, porque está ali muito simplesmente vivendo. Deus chama ele das malhadas de detrás e puxa para ser o cabeça de Israel. Ele é chamado ainda muito jovem, com mais ou menos 17 anos de idade, e é ungido rei de Israel. Havia Saul que ainda era rei. E parece ser uma contradição, como Deus faz esse tipo de coisa. Você pode imaginar, contemple por favor comigo os fatos. Tem um rei que está instituído, que está operando, que está fazendo as guerras, que está governando Israel, e de repente, porque Deus já tinha avisado a Saul que o procedimento dele não agradava a Deus, que aquele tipo de conduta, aquele caminho que Saul vivia, estava desonrando o nome de Deus. Deus avisou a Saul que ele iria passar o trono para outra pessoa. E então chamou Samuel, que ungiu Davi rei. Agora Davi é rei ungido da parte de Deus como rei mesmo. Mas quem ainda governa é Saul, que é rei de direito. É o rei legal, porque todos no império ainda olham para Saul e dizem: esse é o rei. E a história começa a se descortinar a partir daí, porque a bênção que repousa sobre Davi faz Davi começar a florescer. Quando Saul está encrencado numa guerra contra os filisteus, enquanto eles estão lá sendo ameaçados por um gigante chamado Golias, Davi vai até aquele campo de batalha levando mantimentos para os seus irmãos que estão em guerra, mandado por seu pai, em obediência a seu pai, levando pão, levando queijo, levando provisão. Ao chegar naquele campo e se deparar com aquele quadro de vergonha para Israel por causa do gigante Golias, Davi diz: eu vou descer lá e vou enfrentar esse gigante. Davi não era guerreiro, Davi não tinha a arte da batalha, Davi sequer tinha armadura, mas Davi achou aquilo demais. Como é que um homem desse afronta o exército do Deus vivo? Aí Davi diz: tu vens a mim com armas de guerra, mas eu vou a ti em nome do Senhor. E foi. E contrário a todas as expectativas, as apostas na bolsa deviam estar lá em cima a respeito de Golias. Davi venceu com uma só pedra que foi lançada da sua funda. Depois que Davi começou a vencer batalhas, o nome de Davi começou a ser exaltado no reino, e as pessoas cantavam: Saul matou milhares, Davi matou seus 10 milhares. E Saul começou a ser tomado de ciúme. Diz a palavra de Deus que um demônio vinha da parte de Deus. Como assim? Eu não vou explicar isso agora. Mas aquele demônio atormentava Saul tanto que ele precisava que um arpista tocasse. Mas enquanto Davi tocava, tomado de ciúme, Saul, pelo menos por 2 vezes, tentou matar Davi. Então Davi foge, e ele vai passar, alguns dizem 13 anos, outros dizem 15, 17 anos,
ninguém sabe precisar, mas ele vai fugir de Saul e das ameaças de Saul pelos desertos da Judéia, por uma região extremamente árida, onde quando chove, o terreno também é muito especial nesse sentido, é o lugar onde foram achados os escritos de Qumran, de Qumran, como se chama também. Quando chove lá no Negev, naquele deserto, a água escorre normalmente para dentro das cavernas, onde existe naturalmente um lugar onde acumula água, como se fossem cisternas dentro das cavernas. E aquelas cisternas mantêm uma água limpa e uma água fria, bem fria, boa para a pessoa beber. E Davi fugiu durante esses anos, praticamente em todo o tempo, dentro desse deserto, correndo para aquelas cavernas, para se esconder de Saul, que o ameaçava de tirar-lhe a vida. Isso já é para a gente pensar, meu Deus, como é que alguém foi ungido rei? Como é que alguém é tão abençoado por Deus, mas sofre tanta afronta, tanta ameaça, sofre tanto desalento, tanta perseguição? Mas enquanto ele fugia, a bênção do Senhor continuava sobre ele. Houve uma ocasião em que Saul entrou na caverna onde Davi estava escondido no escuro, e Saul entrou para se aliviar o ventre, e enquanto ele estava ali fazendo o seu serviço, Davi veio por trás, pegou a orla da veste de Saul, cortou-a, e depois que Saul já estava longe, do outro lado do monte, Davi gritou e disse: olha Saul, rei, ó rei, se eu quisesse tirar a tua vida, eu teria tirado. Diz o texto que Saul chorou, lamentando, percebendo o desequilíbrio que havia no seu ciúme, mas nem por isso ele se arrependeu, porque ele continuou a perseguir Davi. Finalmente, numa das batalhas que Israel travou, lá no Monte Gilboa, Saul foi cercado juntamente com o seu filho, e ambos foram mortos ao fio da espada. Saul se suicidou e o seu filho parece que também, e eles foram mortos ao fio da espada por causa da batalha, por causa da tormenta, por causa da angústia, por causa do ciúme. E Davi nessa época foi ungido rei ainda de 2 tribos e não das 12 tribos. E ainda demorou mais 7 anos até que Davi fosse ungido rei de todas as tribos de Israel, de todo o reino. E assim começa o reinado agora de direito, ou melhor, o reinado efetivo, de fato, de Davi. Davi estava agora no poder. E o que é que acontece durante o reinado de Davi? O que acontece é para deixar qualquer um de olhos arregalados, é para qualquer um bater no peito e dizer: eu sou o cara, porque Davi leva a Israel a uma promoção gradual, o respeito das nações vizinhas começa a crescer, Israel não perde batalha, as fronteiras de Israel começam a crescer, a se alargarem. O reino que Deus havia prometido, a terra que Deus havia prometido a Abraão, parece começar a se cumprir a partir do império que Davi está fazendo. Um estudioso e um historiador chamado John Bright, que escreveu sobre a história de Israel, ele cita nos seus anais que cerca de 90% da economia mundial, do comércio mundial, naqueles dias, pagava imposto em Israel, passava por Israel, era tributada a Davi. A riqueza começou a ser grande em Israel. Não era apenas na casa de Davi que havia muita riqueza, mas o povo começou a ser muito próspero. Havia muita bênção de Deus. Chegou um tempo que Davi disse: eu não preciso mais nem ir para a guerra. Os meus generais são todos adestrados na arte da batalha. São homens que sabem como guerrear, a bênção de Deus já está sobre nós, eles podem ir até sem mim. E numa dessas que ele não foi, veio o pecado com Batseba, a mulher de Urias, dos que estavam no exército de Israel, e enquanto ele tinha relação sexual com Batseba, Deus concebeu um filho.
E ali começou um novo capítulo na história de Davi. Ele precisou, por causa da artimanha, do coração maligno de Davi, por causa do medo de enfrentar o seu próprio pecado, ele precisou matar Urias. E agora Davi não é só adúltero, Davi também agora é assassino. Então o profeta Natan é chamado por Deus, fala com Davi e diz: olha Davi, deixa eu lhe contar uma história. Um homem muito rico que tinha muitas ovelhas, tinha um vizinho que só tinha uma ovelhinha que botava no colo. Quando esse homem muito rico resolveu fazer uma festa, ele decidiu que não mataria nenhuma das suas ovelhas, mas que pegaria a ovelha do vizinho, a ovelha que ele bota no colo, mataria a ovelha do vizinho e serviria um banquete através da ovelha do vizinho. E Natan perguntou: Davi, o que fazemos com esse homem? E Davi disse: pode matar esse homem, ele não merece estar vivo. E então Natan disse: esse homem, Davi, é você. Foi você que pegou a ovelhinha de quem não tinha ovelha. Foi você. Diz que ele caiu em profundo arrependimento, chorou, se lamentou, pediu perdão ao Senhor, e o seu reino começou a sofrer consequências por causa do seu pecado. A Bíblia diz que Natan falou para Davi assim: por causa do seu pecado, Davi, nunca mais a espada vai se apartar da sua casa. Você vai ter filho contra filho, e vai ter gente morrendo na sua casa. O que é que acontece como consequência do pecado de Davi? Nós vamos encontrar os filhos de Davi todos uma ânsia louca pelo poder. Um mata o outro. Nós vamos encontrar Absalão, que vai para a entrada da porta de Jerusalém. E lá ele começa a catequizar a população, para que a população fique contra Davi e fique a favor de Absalão. Ele faz 2 anos de aconselhamento na porta da entrada de Jerusalém. Naquela porta, Absalão recebia o povo para consulta, recebia o povo para uma conversa pessoal e ficava fazendo a cabeça do povo para o povo não ser mais de Davi, seguir Absalão. E depois disso, ele vai até Hebrom e lá ele se autoproclama rei. Davi foge. Davi poderia se levantar e dizer: olha, eu sou dono do pedaço. Mas Davi foge. E numa batalha, Absalão é morto, porque fica pendurado numa árvore, e então ele é uma espada traspassada nele, e ele é morto, e o reino volta para Davi. Uma filha de Davi, ela é violentada pelo irmão, pelo próprio filho de Davi também. Então nós começamos a ver que na casa de Davi a coisa não ficou muito legal. Havia incesto, havia estupro, havia ambição, havia disputas pelo poder. Quando Salomão assumiu o trono de Israel, ele precisou matar Adonias, que já tinha se insurgido como rei. Começou a haver todo tipo de aparente bagaceira dentro do reino. Eu poderia dizer, irmãos, que na época que Davi morreu, ele tinha vivido nos seus últimos anos muitos momentos de tormenta dentro de casa. Muitos momentos de tormenta. Mas as suas últimas palavras se referem ao que precisamente? Então, rapidamente eu quero falar de 3 coisas que Davi diz aqui. Por favor, se você quiser, volte ao texto. Volte ao texto. Primeira coisa que ele fala, primeira coisa, versículo 3: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Primeira coisa que Davi faz menção é de um reino e de um domínio que é melhor do que o dele. Eu acho isso maravilhoso no coração de Davi.
Davi sabe que o seu reino poderia ter sido muito melhor do que foi. É claro que Davi se arrependeu para o resto da vida por ter caído em adultério, por ter matado, por ter assassinado. É claro, o coração de Davi ficou arrependido. Mas ele tem uma nova atitude. A atitude dele é dizer simplesmente: eu sei que há de vir na terra, que vai chegar na terra um reino muito, mas muito superior ao meu reino. É como se Davi estivesse dizendo nos seus últimos dias, por inspiração do Espírito, porque ele contemplava a Deus mais do que ele contemplava a sua própria situação, ou mais do que ele contemplava os seus próprios dias. Davi, por inspiração divina, ele está contemplando o reino de Cristo, e ele está falando que haverá dias, chegará dias, onde de fato vai haver um reino superior a tudo o que já foi provado na face da terra. Parece que Davi, quando está para morrer no seu leito, ele diz: eu estou vendo, eu sei que a história não vai se consumar na maldade, eu sei que a história não vai se consumar na perdição, eu sei que a história não vai se consumar nas consequências dos pecados dos homens. Eu estou vendo um reino que brilha. O quadro que é descrito por Davi é muito lindo. Ele fala de depois de uma época que a chuva caiu sobre a terra, as nuvens se abriram e o sol brilhou de novo. Nessa época, se você visita o campo, você vê claramente que as ervas estão brotando, e a chuva que caiu, ela deixa aquelas gotas e aquele chão molhado, fazendo do cenário uma beleza singular. Que beleza, que tradução seria essa? Há um viço, há uma novidade de vida surgindo, há uma coisa começando a brotar para além do que já foi. E Davi está dizendo, olha, veja o que ele diz com todas as letras: aquele que domina com justiça sobre os homens. Ele está falando de Deus, ele está falando de Jesus. Ele está falando que haverá um tempo nessa terra, onde teremos um novo reino, onde as coisas serão realmente remodeladas, serão modificadas. Um renovo vai brotar na face da terra. Por quê? Porque esse rei reinará com justiça. Jesus Cristo não vai vacilar. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar para você, irmão, se você tem causas de arrependimento, se você sabe que nos dias que já foram vividos até hoje, você falhou, tropeçou, barganhou, se indispôs com pessoas, amaldiçoou alguém, no seu coração você matou alguém, se você foi adúltero, foi perverso, quero dizer para você que você não pode e nem deve, se você é um verdadeiro cristão, alinhar a sua história apenas aos fatos passados. Nós vivemos pelo arrependimento, esse é o mote da vida espiritual, e o arrependimento é como um renovo, é como um chão que tem a sua potencialidade de renascer, mas renascer lindo, bonito, vicejante. Então a gente não tem e não deve ter a perspectiva negativa a respeito da vida. Seus dias foram até agora vividos, e se a gente tem causa que a gente possa dizer: meu Deus, que foi que eu fiz? Por que eu agi dessa maneira? Eu quero dizer que todas elas já estão remediadas por Jesus Cristo. E quero dizer para você, irmão, se você encontra-se em desalento, sem capacidade de renovar o seu coração, no nome de Jesus, olhe para o autor e consumador da fé. Jesus Cristo ressuscitou, Ele é aquele que renova a terra que estava árida, seca, exausta, sem capacidade. Ele faz brotar, Ele faz mananciais brotarem da terra seca, exaurida.
Ele faz um vale de ossos secos ganhar vida. Ele faz. E ainda que o reino de Jesus vá acontecer no milênio e depois na eternidade, ainda que a gente possa dizer que os nossos dias que vivemos ainda não é a completude desse reino de Jesus, eu posso dizer para você, baseado naquilo que Jesus disse, se eu faço o que faço pelo poder de Deus, certamente é chegado entre vós o reino de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que ainda que a gente não esteja totalmente, plenamente provando o reino, onde o renovo será em todos os lugares do domínio do Senhor, nós podemos dizer que todos aqueles que olham para Jesus e veem as obras de Jesus, veem a mão de Deus agindo com poder sobre a sua própria vida e sobre a terra, todos aqueles que contemplam Jesus mais do que contemplam o diabo, e deixe-me referir, quando Jesus usa essas palavras, a quem ele está destinando essas palavras. Jesus tinha acabado de ser acusado pelos fariseus de fazer poder, ou de fazer libertação, de expulsar demônio. Os fariseus disseram: ele liberta demônios pelo poder de Beelzebu. E Jesus disse: olha, se eu faço o que faço pelo poder de Deus, se eu liberto pessoas do império das trevas pelo poder de Deus, certamente é chegado aqui na terra, entre vocês, o reino de Deus. E Jesus então disse: o reino de Deus não vem com visível aparência, não é para encantar os olhos, esses olhos que a terra vai comer, mas é para encantar o coração. Por isso ele diz: o reino de Deus já está bem perto de vós. Depois ele diz: o reino de Deus já é chegado a vós. Ele diz: o reino de Deus está dentro de vós, no vosso coração. Por isso eu posso dizer com plena certeza de fé, o Senhor Jesus, ao vir à terra, inaugurou uma nova perspectiva, uma nova era, por assim dizer, sem me referir a nada de esotérico, mas ele instaurou um novo domínio sobre os corações e mentes. E aqueles que têm olhos para ver, aqueles que têm ouvidos para ouvir, aqueles que conseguem ver para além do domínio das trevas, que não estão apenas vendo as desgraças, que não estão apenas vendo as consequências dos seus próprios pecados, que não estão apenas se lamentando da vida, dizendo: não teve jeito, não tem como consertar, está tudo acabado, está tudo perdido, mas aqueles que pelo poder do Senhor conseguem contemplar na sua própria vida e olhar para Deus, e olhar para Jesus, e olhar para o domínio cósmico que Jesus tem, podem fazer feito Davi, dizer: tem um renovo na terra. Davi está morrendo, mas tem um renovo na terra. É impressionante porque Davi viveu 1000 anos antes de Jesus, mas a teologia de Davi é a teologia de Jesus. Glória a Deus por isso, porque a nossa esperança não se limita apenas a esta vida. Glória a Deus por isso, que a gente pode passar pelo vale da sombra da morte, mas o nosso pastor, Jesus Cristo, não apenas é conosco, mas Ele nos guia, Ele nos toma pela mão e nos conduz pelas veredas eternas. Glória a Deus por isso. O Senhor é fiel. Deixe-me perguntar, irmão, você chegou aqui embrutecido, desanimado? Você tem vivido numa perspectiva simplesmente de castigo divino, de consequência, e dizer assim: eu fiz errado, não tem jeito, eu pequei, eu atropelei processos? Eu quero chamar você a uma perspectiva mais elevada, assim como Davi teve nos seus dias. Quando Jesus domina, há um renovo acontecendo na terra. Eu não tenho tempo para falar mais das outras duas coisas, eu só vou citá-las e não vou entrar nelas.
Segunda coisa que Davi fala é sobre a sua casa. Veja o versículo que ele cita isso. Ele diz, versículo 5: não está assim com Deus a minha casa. Essa é uma avaliação muito necessária para alguém que realmente caminha, que realmente vive, ainda que esteja no leito da morte. Ele não afirma, ele questiona. A pergunta dele é: a minha casa está assim, um renovo? Os meus filhos, eles vivem esse renovo? No caso de Davi, seria as minhas esposas, que ele teve mais de uma. As minhas esposas, elas estão assim, nesse renovo? É uma pergunta. Eu li esse texto em algumas versões. Eu li na NVI, eu li na linguagem de hoje, eu li a mensagem. É interessante que as outras versões não colocam esse texto como uma pergunta. Talvez a sua Bíblia aí não faça como uma tônica de pergunta. Então alguém poderia dizer, é uma pergunta ou não é uma pergunta? Vamos considerar o seguinte, a despeito de ser ou não ser uma pergunta, vamos considerar que na ótica de Davi havia uma premissa muito considerável, muito importante, que era: como é a minha casa? Deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia fala que para ser líder do povo de Deus, precisa que a casa esteja em ordem. Quando Ezequias, rei de Israel, quando Ezequias foi sentenciado à morte, Isaías chegou para Ezequias e falou: olha, veja o que Isaías disse para Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque Deus já vai te puxar. Aí Ezequias se abalou profundamente, se pôs em pano de saco e cinza, clamou ao Senhor e disse: por favor, Deus, me dê mais tempo, não deixa eu morrer agora não. Aí Deus disse para Isaías: vai lá e diz a Ezequias que eu ouvi o clamor dele, e eu ainda vou dar mais 14 anos a ele. Agora Ezequias acabou de ganhar um bônus, 14 anos, que bênção, agora vai ser. Seria supostamente 14 anos para pôr em ordem a sua casa. Afinal de contas, era isso que tinha sido demandado dele antes de morrer. É impressionante que naqueles 14 anos, Ezequias não põe em ordem a sua casa. Deixa eu olhar para você e pensar que Davi foi um rei extremamente próspero no seu reinado. Ele ganhou, conquistou, seu nome foi elevado, foi exaltado, suas vitórias foram festejadas, celebradas. Ele era respeitado por todos, em todos os lugares. Mas o que é que ele considera nesse leito de morte? A minha casa, em que pé anda? Em que pé anda a minha casa? Você sabe, irmão, que se tem um lugar onde é afetado diretamente pela nossa conduta, esse lugar é a nossa casa, ou não? Se um homem resolve ser ausente, trabalhar demais, ganhar dinheiro demais, ou viver demais com os amigos, viver demais para os seus próprios interesses, sendo muito egoísta, vivendo naquele mundinho dele, como o pastor Duarte fala, ele diz assim, o pastor Cláudio Duarte diz assim, que o homem tem uma mania de entrar numa caixa, e é a caixa do vazio, é a caixa onde ele não pensa em nada, onde ele não se liga a nada, não conversa com ninguém, está perdidinho lá na sua caixa do vazio. Se você tomou opções como essa, certamente isso afetou de alguma maneira a sua casa, e está afetando. Se você é jactancioso, arrogante, cheio de si mesmo, trata com brutalidade a esposa, os filhos, adivinha só as consequências.
se você é crítico por demais, constantemente a crítica nos seus lábios, tudo você questiona, tudo você condena, tudo você maldiz, adivinha só? Cadê sua casa? Se a sua mulher, ou se você mulher, é uma mulher que está o tempo todo pondo o homem em berlinda, colocando ele em xeque, o tempo todo você está vistoriando a vida dele, está pondo ele numa posição desconfortável, o tempo todo você é a análise da vida dele, ou a vergonha da vida dele, porque além de analisar, você expõe ele publicamente, você fala dele para suas amigas, fala dele para os amigos do casal, você expõe ele quando está numa reunião da igreja, você expõe ele quando está numa reunião de oração. Quero perguntar a você, irmã, você acha que não vai ter consequência? Se qualquer um dos dois resolveu que precisava adulterar, talvez porque está infeliz, ou talvez porque o outro não deu atenção suficiente, não tratou como devia, se achou no direito de adulterar, ou de ser sensual, ou de ser licencioso, ou seja, dar portas e brechas para si, você acha que isso não vai ter consequência? Você acha que um adultério não vai ter consequência? Você acha que vai passar ileso sem ninguém saber? Você acha que quanto tempo vai continuar escondido sem que Deus não revele? Vamos lembrar a palavra do Senhor que diz que nada que esteja oculto vai permanecer oculto, porque o Senhor vai revelar todas as coisas. Amém? Ou não? A nossa casa. Alguém quer estar bem no ministério? Alguém quer estar bem na vida espiritual? Alguém quer estar bem na sua vida? A casa. Como é que está a minha casa? Como está a minha casa? E a terceira coisa, para finalizar, ele fala no versículo 5, na parte B do versículo 5, ele diz: pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, e em tudo bem definida e segura. Aqui está o alento no coração de Davi. E aí a pergunta é: não me fará Deus prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Davi sabe que faltou dentro de casa, que as consequências chegaram e que as consequências vão continuar depois que ele morrer. No entanto, Deus tinha tratado com Davi a respeito da sua casa. E o que Davi está dizendo é: Deus, eu só consigo descansar os cuidados da minha casa ao Senhor, porque eu falhei com ela, porque eu fui o que eu não deveria ter sido. Então eu estou descansando no Senhor, e Ele chama, como isso é poderoso, Ele chama a existência, Ele chama o coração ao pacto que Deus tinha feito com Ele, e Ele diz: eu estou estribada, minha esperança, minha fé está estribada no pacto que Tu fizeste comigo. O Senhor fez comigo um pacto a respeito da minha casa, eu estou seguro no pacto, Senhor, e eu vou continuar seguro no pacto. Amém. Quer dizer com isso, irmãos, que por mais que a gente tente ser fiel, por mais que a gente tente ser um bom marido, uma boa esposa, tente acertar, coordenar bem, nossa fé, o consolo, a nossa segurança dentro de casa, é justamente a aliança de Deus conosco. Deus não falta. Você acredita que Deus pode e quer curar, recuperar feridas que foram causadas por nós? Você acredita que Deus pode e quer fazer bem à nossa família, à nossa casa, por amor a nós? Davi diz que ele cria nisso, e por isso ele estava bem seguro. Eu quero chamar você, irmão, a pensar: se hoje você fosse morrer, que palavras você diria? Mas graças a Deus que você não vai morrer hoje, pelo menos assim eu espero, nem eu. Então talvez a gente ainda tenha 14 anos, ou 28, ou talvez a gente tenha ainda 56 anos, 112 eu duvido que a gente tenha. Mas a gente ainda vai ter tempo.
algum tempo, um dia, 2, 10, 20. Sua vida vale a pena ser apresentada a Deus? Vamos orar, preparar o nosso coração para a ceia. Enquanto a gente ora, eu quero que você lembre do sacrifício de Jesus, o pacto que foi feito lá na cruz. Enquanto você ora, o coral vai estar cantando, preparando nosso coração para a ceia do Senhor.